Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos de TypeScript. Estávamos a ver orientação ao objeto e, nesta aula, iremos criar a nossa primeira classe. Eu já criei a pastinha da aula com aula 006, primeira classe, e um script, ou seja, um file cliente.ts. Criem essa pasta e esse file para poder dar início à nossa aula. Quando criamos uma classe, estamos a dizer, ou seja, estamos a definir um outro tipo de dado, ou seja, um tipo cliente, ou seja, uma classe cliente é um tipo de dado do tipo cliente. Para a melhor percepção, vamos dar sequência à criação da nossa classe cliente. Dissemos nas aulas passadas que nós temos, na orientação ao objeto, temos que criar um modelo. O modelo cliente pode ser, ou seja, o modelo cliente tem as suas propriedades. Então, criamos o modelo cliente, nesse caso que é a classe, e as suas propriedades. Quais seriam as suas propriedades? Neste caso, as propriedades seriam nome, tipo de dado, neste caso string, idade, dos pontos, number, sexo, neste caso, string, casado, neste caso, boolean. Então, fiz um pouco de tudo para colocar os tipos de dados que o JavaScript pode suportar, ou seja, que o TypeScript pode suportar. String, number, string, boolean. Poderíamos colocar outros tipos de dados, mas esse não é o objetivo desta aula. Esta aula é para criarmos a nossa primeira classe, e a nossa primeira classe já está criada. Ou seja, isso aqui faz parte da minha classe. Tudo que estiver dentro daqui, destas chaves, vai fazer parte da minha classe. Então, nós podemos definir um construtor dentro da nossa classe. O que é um construtor? Um construtor podemos chamar de um método, ou seja, é um método que é invocado, ou seja, é chamado quando damos um new, ou seja, quando criamos um novo objeto. Iremos ver isso ao decorrer do tempo e iremos perceber melhor. Numa classe, ou seja, na classe, nós só podemos definir um único construtor. Isso para TypeScript. Podemos somente definir um único construtor. Quando criamos uma classe aqui, ou seja, quando criamos uma classe, ele já vem com o seu próprio construtor. Neste caso, um construtor vazio. Mas, como nós queremos seguir as boas práticas, vamos sempre definir um construtor, neste caso, dentro da nossa classe. Dizia eu também que ele só vai aceitar um único construtor, né? Quando deixamos vazio, ele tem um construtor que é o construtor vazio, mas quando definimos um construtor, neste caso podemos fazer um constructor, ele pode receber parâmetros ou não. Isto aqui é um construtor, esse aqui é o construtor nativo que já vem quando criamos a nossa classe, mas nós não queremos esse construtor, queremos um construtor que vai receber parâmetro e na sequência iremos inicializar as nossas variáveis, neste caso string nome, idade, number, sexo, dos pontos. O que colocamos no sexo? Colocamos string e vírgula, casado, dos pontos, boolean. Ok? Definimos um construtor. Esse construtor recebe por parâmetro nome, idade, sexo, casado. E esse construtor, ou seja, esses parâmetros, quem vai passar esses parâmetros é o nosso objeto. Quando estivermos a criar o nosso cliente, ele vai passar os dados para o nosso construtor. E na sequência, nós, para inicializarmos o nosso construtor, usamos a palavra-chave this, ponto, o nome do atributo. O nome do atributo é o nome da propriedade que existe dentro do nosso
da nossa classe cliente neste caso, e igualamos a nome. Neste caso ele vai receber o nome. O que é isso? Vai receber um nome que será enviado via parâmetro. Neste caso, este nome aqui, este aqui que será inserido via parâmetro quando estivermos a criar o nosso objeto cliente, ou seja, o nosso cliente. Assim aqui é this.idade. Vamos fazer o mesmo para todos. Assim estamos a inicializar o nosso construtor. Estamos a inicializar o nosso construtor. Isso chama-se inicialização. Assim aqui é sexo. Neste caso vai receber sexo, que será digitado ou será inserido via parâmetro. This.casado vai receber casado, que será inserido via parâmetro. Ok, definimos nosso construtor dentro da nossa classe. Podemos também implementar comportamentos, ou seja, métodos que serão invocados, que serão chamados, né? Assim que, como vimos no exemplo anterior, nós tínhamos o método apresentar, então vamos iniciar com esse método apresentar, e através da inicialização do construtor, nós podemos pegar, ou seja, sim, podemos pegar os dados que serão inseridos via parâmetro. Neste caso, apresentar. O que é isso? Apresentar vai receber, ou seja, é um método que não recebe nada, que não recebe nenhum parâmetro, assim que é. Ok, então vamos colocar um return neste caso, e vamos usar as boas práticas do ECMAScript 6, olá, que é a interpolação. Neste caso é o método apresentar. Neste caso vamos pegar this.nome, graças ao nosso construtor ele já vai pegar os dados que iremos criar, ou seja, os dados do nosso objeto. Assim que é, graças à nossa inicialização do nosso construtor, dos nossos dados, sim, no nosso construtor. Assim que é, idade, anos, vírgula, do sexo, só para apresentar uma mensagem básica. Do sexo, diz, que é isso? Diz ponto sexo, espaço, vírgula, espaço, e sou casado. Neste caso vamos fazer uma pergunta e ele vai dar uma resposta, espaço. Vamos usar a interpolação, como sempre, uma das boas práticas do ECMAScript 6, é uma atualização, antes não existia. Ok, feito isso, implementamos cá o nosso método para apresentação. Ou seja, no nosso método, sempre que formos a declarar um método, ele vai ter o bloco onde iremos criar a nossa regra de negócio, né? Assim que é. Poderíamos colocar um if, se idade for maior ou igual a não sei o que, imprimir um nome ou verificar não sei o que. A nossa regra de negócio chama-se isso, que são as condições lógicas, assim podemos dizer. Se algo é maior que aquilo, deve fazer isso. Se for menor que aquilo ali, deve fazer isso. Se for diferente, uma lógica, né, de uma aplicação, do jeito que funciona. Se for maior, ele deve imprimir menor, essas coisas. Agora vamos criar o nosso objeto. E para criar o nosso objeto temos que criar fora do escopo da nossa classe. O escopo da nossa classe vai até aqui. Neste caso, o escopo da nossa classe é esse aqui. Tudo que estiver dentro dessas chaves faz parte do escopo da nossa classe. Então, para podermos definir ou criar um objeto, temos que usar
Ou seja, temos que declarar um objeto, ou seja, vamos criar um objeto. Nesse caso, vamos dar um nome de exemplo, dos pontos, cliente. Exemplo dos pontos, cliente vai receber igual a new cliente. Como visto, ele nos ilustra, ou seja, nos mostra um erro. Esse erro mostra porque nós fizemos com que ele pudesse ser inserido valores via parâmetro. Isso para dizer que nós estamos a criar um novo objeto, ou seja, um novo cliente, neste caso a partir da minha classe cliente. A partir da minha classe cliente, estou a criar um novo cliente. Não sei se deu para perceber. Isso aqui é uma instância, né? Isso aqui é uma instância. E a partir da minha classe cliente tem esses dados. Estou a criar um novo cliente. E este cliente, este segundo cliente, é este aqui, que é o nosso construtor, por isso que ele nos dá erro. Isso podemos verificar se fizermos na sequência podemos abrir aspas simples, Arsênio, se fizermos Arsênio, vamos colocar todos os dados que ele pede, idade 23 e sexo masculino, o que mais? E é casado, vamos colocar false. Agora, como podemos ver, ele já não nos dá o erro. Isso porque nós já colocamos o que ele estava a pedir, que é inicializar, ou seja, colocar os dados via parâmetro, inserir os dados via parâmetro no nosso construtor. Esse cliente aqui é do nosso construtor, esse último cliente é do nosso construtor, este cliente aqui é da classe. E estamos a criar um novo cliente a partir da nossa classe cliente, neste caso. E como podemos ver, ele nos ilustra construtor. Esse cliente aqui é do construtor. E isto aqui é o nosso objeto, neste caso é o nosso objeto cliente. Isso para dizer que ele vai reservar na memória uma variável, ou seja, um espaço com esse nome, onde vai armazenar este objeto. Assim é que é. Então é uma referência. E como é que fazemos para invocar os métodos ou fazer a chamada dos métodos? Para poder fazer a chamada dos métodos, sempre temos que criar um objeto para poder fazer a chamada do método que estiver dentro da nossa classe cliente. Então não podemos fazer a chamada do método apresentar sem criar um objeto. Sim, é isso. Então vamos dar um let apresentação. Neste caso vamos declarar uma variável apresentação do tipo string e vamos fazer com que ela receba o nosso objeto, neste caso exemplo ponto. Agora já podemos acessar o nosso método a partir do nosso objeto. Podemos acessar o nosso método apresentar. E se viermos cá darmos um console, neste caso console.log, dois pontos, ou seja, ponto e vírgula, confundo muito dois pontos e ponto e vírgula, ok? Ponto e vírgula, apresentação, chamar a variável apresentação que vai receber a nossa mensagem. Ele só vai executar o método apresentar através do nosso objeto. Se nós formos a criar uma nova instância, ou seja, um novo objeto, ele não vai ter acesso, ou seja, não podemos fazer a chamada do método apresentar. E desta feita podemos, na sequência, rodar com o comando tsc espaço cliente.ts. Vai fazer o processo de transpilação e transformação do código JavaScript, do código TypeScript para JavaScript. Vamos esperar um momento. Vamos aguardar mais um pouco. Que é isso? Ok, vamos aguardar mais uns segundos. Acho que já vai.
E vamos perceber, vamos esperar mais um pouco. Não sei porque que ele está a demorar, mas ok, vai fazer o processo de transpilação. E ele já criou o arquivo JavaScript. Isso para dizer que o processo de transpilação foi executado com sucesso. Então já podemos rodar o nosso script com o comando node cliente.js. Vamos, como podemos perceber, ele nos ilustra a mensagem: olá, eu sou Arsênio, tenho anos de idade, sou de sexo masculino, se é casado ou não, ele coloca falso. Isso para dizer que implementamos com sucesso, ou seja, criamos com sucesso a nossa classe cliente, juntamente implementamos o nosso construtor e inicializamos os nossos atributos, criamos lá um método apresentar e na sequência criamos um objeto do tipo cliente. Neste caso, o tipo desta variável é cliente. Isso para dizer que esta classe cliente é um tipo também. Criamos a partir da nossa classe um cliente. Neste caso, este cliente aqui é do construtor, como podemos ver. Ele recebe exatamente os mesmos dados. Quando formos a colocar o cursor aqui, ele mostra que é o cliente do construtor. Então, para fazer a chamada do nosso construtor, ou seja, do nosso método apresentar, nós temos que criar o nosso objeto. Temos que acessar o nosso método através do nosso objeto, ou não podemos acessar, ou não tem como acessar, temos que fazer a chamada a partir do nosso objeto. Isso para dizer que também podemos fazer um outro, ou seja, criar um outro objeto, nesse caso através da classe cliente. Nesse caso vamos copiar, vamos copiar as duas coisas, as 3 linhas. Neste caso vamos criar exemplo 1, apresentação 1. Vamos modificar os nomes para Suto, que é 20, masculino, casado, true. Que mais? Exemplo 1, apresentação 1. Vamos fazer o processo de transpilação e rodar o nosso código para melhor percepção. Vamos aguardar. Eu não sei porque que esse processo demora, mas já está. Vamos dar o comando node cliente.js para visualizarmos as duas mensagens do Soto. Como podemos perceber, ele cá nos ilustra as duas mensagens, porque nós criamos, ou seja, criamos 2 objetos, ou seja, construímos 2 objetos a partir do nosso cliente, da nossa classe cliente. Isso para dizer que a nossa classe cliente é sim um modelo. Nós podemos criar vários clientes a partir desta classe. E desta feita, a nossa aula vai terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau!